Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like. Muito like, porque like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua indicação, graças à sua participação, graças a seu like. Bom, hoje é segunda-feira e nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre o Botafogo. Lembrando, nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Bom, vocês sabem que nos vídeos passados eu fiz uma análise, dos nossos jogadores por setor: defesa, meio de campo e ataque. E aí, até hoje eu vendo até o vídeo do Thiago Franklin, falando sobre o Júnior Santos. E aí eu quero também fazer a minha análise sobre o Júnior Santos e sobre o Eduardo. Eu vou explicar por quê. Bom, o Eduardo, e eu vou começar por ele, é um jogador que, se você lembrar, lá no início da gestão do Arthur Jorge, eu falei, vendo os primeiros jogos, o primeiro jogo, se não me engano, foi contra a LDU lá em Quito, lá na altitude, e você vê que o Arthur Jorge ele já entrou com 4-2-4 na época, 4-2-4. Depois vieram outros jogos e eu havia feito o seguinte comentário: nesse esquema do Arthur Jorge, o Eduardo vai ser uma peça fundamental. Naquele momento, nós ainda não tínhamos Thiago Almada, nós ainda não tínhamos alguns jogadores que hoje fazem parte do nosso elenco, como o Igor Jesus, como o Alan, como Alex Telles. Nós ainda não tínhamos esses jogadores. E, na minha visão, o Eduardo seria uma peça fundamental por algumas características do Eduardo. A primeira característica é a inteligência. Um jogador de extrema inteligência, um jogador que sabe fazer a flutuação ali por trás da linha adversária, atrás das linhas inimigas, vamos colocar assim. Um jogador de boa velocidade, ele não é muito lento, ele é um jogador de boa velocidade. É um jogador de boa habilidade, ou seja, ele não só pode jogar sendo lançado, como pode também jogar conduzindo a bola com dribles rápidos, passadas largas e boa finalização. É mais uma característica do Eduardo. Ele é bom na bola aérea e ele é bom também nas finalizações. Você deve lembrar que naquele momento que eu falava sobre isso, o Eduardo foi decisivo no jogo contra o Vitória, no primeiro jogo e no segundo jogo, quando ele se machucou. No jogo contra o Bragantino, o Eduardo foi muito importante. Nos jogos da pré-Libertadores, o Eduardo também foi muito importante. Ele já vinha de um período de recuperação, se recuperou, entrou e no esquema do Arthur Jorge estava indo muito bem, até quando se contundiu no jogo contra o Vitória da Bahia. E eu falei naquele momento, comentei com a minha esposa, machucou. Essa contusão foi grave, porque ele escorrega, mas ele escorrega até mesmo antes, ele chuta o chão. E quando ele chuta o chão, dá para ver a musculatura da coxa do Eduardo dando aquele salto. E eu já tive esse problema. Eu tenho hoje, inclusive, um buraco aqui na coxa, em virtude de uma contusão desse nível, um rompimento da fibra. Então foi muito grave. Eu lembro que eu fiz esse comentário. Eu falei, olha lá como é que fez a coxa dele. E realmente se concretizou nos exames e também depois com o período que ele precisaria ficar parado. Mas o Eduardo está recuperado. O Eduardo está recuperado e agora ele pode ser utilizado como um segundo atacante ali por dentro, fazendo uma parceria ali com o Igor Jesus, como ele já fazia com o Tiquinho,
Hoje o titular é o Igor Jesus, então ele pode ser usado ali naquela função. Ele pode ser usado na função do Almada ou do Savarino. E agora me veio uma coisa aqui na minha cabeça. O Eduardo, ele também pode ser usado na função do Marlon Freitas. Na função do Marlon Freitas. Dependendo do jogo, o Eduardo pode ser usado na função do Marlon Freitas. Por quê? Porque o Tietê, que seria o jogador ideal para fazer essa função, ele não está tendo aquela intensidade. O Tietê, ele não está sendo efetivo na condução da bola para o ataque, que é uma das funções ali do Marlon Freitas, né? Fazer aquele controle ali, né? Dar ritmo. O Tietê não está conseguindo fazer isso. E o Tietê não está conseguindo também fazer aquela intensidade na marcação. Então, na minha opinião, é possível que o Eduardo seja usado também na função do Marlon Freitas. Bom, agora vamos aguardar as decisões do técnico Arthur Jorge para com a utilização do Eduardo, porque ele já está recuperado. O segundo jogador é o Júnior Santos. Você também vai se lembrar que logo quando chegou o Luiz Henrique e que o Arthur Jorge começou a fazer a reposição do Luiz Henrique dentro de campo, nesse momento ele passa o Júnior Santos para fazer a função que estaria hoje fazendo ali o Almada, né? Porque o Savarino ia para dentro, para o lado esquerdo. O Júnior Santos fazia ali uma função ali de, como ele faz assim, Tiquinho e Igor Jesus. Ele usa dois jogadores de posicionamento mais à frente, né? Tiquinho e Igor Jesus. Ele já usou várias vezes isso. E no início ele usava Tiquinho e Júnior Santos. Depois passou a ser Júnior Santos e Igor Jesus. Eu acho que ainda não jogaram junto nessa função aí, Júnior Santos e Igor Jesus. Mas no início ele passou o Júnior Santos um pouco mais para dentro e manteve o Luiz Henrique pelo lado direito. E eu fiz o seguinte comentário: se mantendo o Luiz Henrique em campo, o Júnior Santos nunca mais será o ponta-direita do Botafogo. Por quê? Porque o estilo do Luiz Henrique é mais ou menos parecido com o estilo dos jogadores europeus, aqueles que jogam pelos lados. Você vê como faz a função, vou citar aqui os nomes, mas não quero fazer comparação. Estou falando sobre a função que eles exercem. O Bukayo Saka, eu já falei sobre isso. O Lamine Yamal, eu já falei sobre isso. Outros jogadores fazem do mesmo jeito. O Jack Grealish pelo lado esquerdo, lado do Manchester City, né? Então vários jogadores hoje fazem esta função. Eles são pontas que agridem, mas são pontas que no primeiro momento têm a função de atrair a marcação de mais de um jogador. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa pegar, dominar a bola, ele precisa proteger e ele precisa não perder a bola. E nesse caso, o Luiz Henrique tem feito isso muito bem. Você pode observar que na maioria das vezes que o Luiz Henrique pega na bola, ele ainda está de costas para o gol adversário, virado para os nossos laterais e os nossos meias. Ele quase nunca está virado, a não ser quando isso é extremamente necessário num contra-ataque. E o Júnior Santos não tem essa característica, não tem essa capacidade. O Júnior Santos é um jogador que corre e chuta muito bem. É forte na bola aérea. Então, o Júnior Santos, neste caso, perderia espaço. Não vai ser mais titular pela ponta direita. Pode ser titular? Pode. Pode ser titular jogando ali com o Igor Jesus. Ou substituindo o Igor Jesus. Porque o Tiquinho, ele não está em boa fase. Nós não sabemos se é por conta do peso, nós não sabemos se é por conta do emocional, não sabemos se é por conta
da parte muscular, da parte física, nós ainda não entendemos a tamanha queda de produção do Tiquinho. Então, o Júnior Santos, ele vai ser usado nessas condições. Saindo o Luiz Henrique, ou jogando pelo lado esquerdo, no lugar ali pode ser do Almada ou do Savarino, ou junto ali com o Igor Jesus, fazendo ali um segundo atacante por dentro. Então, com relação a esses jogadores, eu vejo desta forma. O Júnior Santos não será mais titular jogando pela ponta direita. Ele pode ser usado como segundo atacante junto com o Igor Jesus. Ele pode ser usado na ponta esquerda e substituindo o Luiz Henrique. Mas como titular não será mais. E o Eduardo pode ter esta outra função, que é como segundo volante ali, em virtude do Tietê também estar perdendo um pouco de rendimento. O Tietê está perdendo rendimento, né? Então, praticamente isso. Temos também agora a volta do Jefinho, que já vai ficar também um pouco mais difícil para o Júnior Santos, porque o Jefinho vai começar a posicionar daquele lado esquerdo. O Jefinho tem a mesma característica, é um ponta que sabe jogar para trás, sabe jogar fazendo recomposição, tem mais habilidade do que o Júnior Santos, mas tem menos força. Então, temos aí mais um jogador retornando, tá? Então, a análise de hoje é sobre esses dois jogadores, inclui também o Jefinho, rapidamente, e nós vamos ficando por aqui. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha o vídeo, dá like, muito like. Como diz as pessoas aí, né, os outros, o youtuber, senta o dedo no like, cai de voadora no like, chama seus amigos, pede para eles darem like. Por quê? Like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Quer ajudar o canal? O link ali da nossa chave Pix está na descrição. Vai lá, pode fazer a sua doação, pode ajudar o canal do jeito que você quiser. R$1, R$2, R$10, R$100, não tem problema nenhum, tudo vai ser muito bom, bem-vindo. E se você não quiser ajudar o canal, também não tem problema, você é sempre muito bem-vindo. Lá nos comentários, vai lá, fala lá sobre o assunto, tá bom? Vê um assunto que você gostaria de tratar aqui no canal. Um grande abraço, saudações alvinegras.